Belo Horizonte voltou a emitir licenças ambientais depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a liminar que paralisava todas as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMAN. A decisão restabelece a composição atual do Conselho e permite mais de 2 dezenas de empreendimentos. Isso entre obras de drenagem, prevenção de enchentes, habitação e projetos econômicos. E isso permite que essas análises retornem, não é isso, Luiz? Pois é, no centro dessa disputa estão questionamentos sobre o processo eleitoral do COMAN, que foi na metade do primeiro semestre, também mudanças nas regras de participação e o debate sobre a autonomia técnica do Conselho, além da discussão sobre o papel do Judiciário nas decisões administrativas e essa confusão de atribuições e de competências. Para explicar o impacto dessa decisão, esclarecer o que muda daqui para frente e detalhar como vai ficar a governança ambiental aqui de Belo Horizonte, nós convidamos Paulo Leite, nosso âncora, querido amigo que está aqui conosco. Paulo, boa tarde, bem-vindo ao Deadline, obrigado por participar conosco aqui. Boa tarde, Luiz, é um prazer estar aqui. E convidamos também o secretário municipal de Meio Ambiente, João Paulo Mena Barreto, que está conosco na ponta da linha. João Paulo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Luiz Fernando. Sou eu quem agradece pela oportunidade. Prazer em falar com você, Maiara, Paulo e ouvinte da 98. Prazer é todo nosso. Como o senhor avalia essa decisão que liberou o funcionamento do COMAN? Estava travado por uma ação, né, desde do processo eleitoral, que foi em maio, junho, por ali. E quais eram os principais riscos para os projetos da cidade, já que o COMAN não conseguiu trabalhar esse ano? Luiz Fernando, primeiro nós recebemos com muita tranquilidade essa decisão, tá? É uma decisão que de certa forma nos parecia natural, tá? Em virtude da importância do funcionamento do COMAN para Belo Horizonte, mas apenas fazer não é uma correção, mas um lembrete de que o COMAN não ficou sem funcionar. Ao contrário, desde a suspensão do edital 01 de 25, nós editamos o edital 02 em seguida. A liminar de primeira instância foi dada, acho que há 5, 6 dias atrás, e a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Procuradoria-Geral do município, cassou essa liminar 2, 3 dias depois. Sequer uma reunião ficou suspensa por conta disso. Mas com a composição anterior, né? Não o COMAN que teria sido eleito no começo do ano, certo? Não. Na verdade, ô Luiz, a composição anterior, ela se estendeu antes da eleição do COMAN anterior. Isso que eu acho importante deixar claro. Em momento algum, houve a eleição do COMAN e nós, de forma arbitrária, passamos por cima dos eleitos. Isso não aconteceu. O edital foi suspenso antes do processo eleitoral e antes do julgamento dos recursos interpostos. Ou seja, no momento correto, sem atropelar, e como o próprio Tribunal de Justiça, através de sua presidência, reafirmou, mais do que a possibilidade, com a obrigação do poder público de rever seus atos. Secretário João Paulo, esse episódio, e eu estava para poder fazer a coluna que está publicada agora no site rede98.com.br, eu lia tanto a argumentação da deputada Dula Salabert e a sentença do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que derrubava a liminar. Esse episódio mostra que as disputas políticas podem interferir num ambiente de governança ambiental da cidade. O que é que precisa mudar para evitar que Belo Horizonte volte a correr riscos como esse que correu, que foi um risco iminente? Na época de chuvas, obras necessárias podem ter sido paradas ou podem ter sido atrasadas por conta de uma decisão meramente política. Paulo, você foi no cerne da questão. O período eleitoral, ele é de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, eleições gerais. De 2 em 2 anos, eleições municipais. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico a figura do recall eleitoral. Então é importante que nós tenhamos a responsabilidade, né, de, no período existente entre uma eleição e outra, a gente possa ter a responsabilidade, o comprometimento. É claro que nós respeitamos muito o mandato da deputada Duda Salabert, a pessoa da deputada Duda Salabert, né? Mas é importante que a gente tenha um foco
nas questões ambientais da cidade. Isso é extremamente importante. Como você disse, existem obras que são importantes, obras de drenagem que o prefeito Álvaro Damião tem feito, tem buscado recursos, tem buscado empréstimos junto a órgãos internacionais e federais para poder executar essas obras. E não é só isso também, o Paulo. Nós temos uma cidade que precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa, né, distribuir renda. E isso é através de empreendimentos. O Coman, ele é um órgão plural. Nós temos entidades, nós temos a participação da sociedade civil organizada, né? E nós temos entidades comerciais e órgãos da prefeitura, empresariais também, né? Ou seja, é onde as pessoas, é um órgão extremamente plural e democrático, onde as pessoas podem dar a sua opinião de forma democrática, votam e chegam a termo sobre uma questão específica. Simples assim. Secretário, agora que medidas a Secretaria de Meio Ambiente pretende adotar para fortalecer essa governança, como o Paulo disse, reduzir novas intervenções judiciais principalmente, porque a impressão que se tem é que esse assunto pode não morrer aí, né? Na verdade, Luiz, o caminho jurídico qual nós escolhemos, tá? E o próprio presidente do Tribunal de Justiça deixou isso claro na decisão, nos dá um pouco de segurança, tá? Porque, na verdade, essa decisão só é cassada após o trânsito em julgado do julgamento do mérito, ou seja, não é uma coisa rápida, né? O edital 02 do Coman, ele já estava em funcionamento, ele já estava em andamento, ele já estava fluindo, ou seja, nós vamos publicar ainda amanhã o resultado dos habilitados do 02, tá? Abrir o prazo para recurso e eu acredito aí, está o quê? Meados de novembro, eu acho que até meados de dezembro, o novo Coman eleito já está apto a entrar em funcionamento, que é o que a gente quer, na verdade, né, com a representatividade da população. Mas lembrando, o Coman, a composição atual do Coman também é composta pela votação, né, por membros da sociedade civil organizada também. Claro, claro. Secretário, são membros eleitos. Só para voltar no tema da ação da deputada Duda Salabert, o senhor considera que as críticas que ela fez têm algum fundamento técnico? Há alguma... pode-se basear em alguma observação técnica quando o pedido dela gera uma liminar, ou isso é só uso político do tema? Me desculpe a sinceridade de perguntar diretamente isso. Deixa eu te falar, Paulo, quem me conhece sabe que eu sou bem sincero e bem direto também, tá? Eu repito aqui, correndo o risco de ser repetitivo, o respeito absoluto ao mandato da deputada Duda Salabert e a pessoa, tudo que ela representa, mas nesse caso específico, eu não enxergo embasamento técnico. Se assim fosse, se eu enxergasse embasamento técnico dos argumentos dela, eu não teria suspendido o edital, né? Se eu suspendi o edital, é porque eu enxergo o que nós tínhamos que aprimorar. Nosso edital, já há muitos anos, se não me engano, 2019, 2018, 2017, sabe o melhor juízo, foi a última atualização, Paulo. Nós estamos em 2026, né? 25, quase em 26. De lá para cá, outras entidades foram criadas, outros segmentos da sociedade, como a causa animal, ganharam mais notoriedade, né? A vida, ela muda, né? Diariamente, nós aprendemos isso na filosofia, né? Então, a gente precisa estar sempre aprimorando, e a suspensão do edital foi para isso, para que a gente pudesse aprimorar um edital que estava, de certa forma, ultrapassado, não atendendo aos interesses da cidade de Belo Horizonte como um todo, não um segmento específico. Agora, em relação à decisão da decisão judicial de primeira instância, o magistrado deu a decisão, certamente ele enxerga instrumentos técnicos para isso, e eis o motivo da existência de uma segunda instância, exatamente para que haja uma segunda opinião sobre o caso. Muito bem, secretário municipal de Meio Ambiente, João Paulo Mena Barreto. Secretário, mais uma vez, obrigado. Só uma coisa que para mim que ainda ficou um pouco na dúvida, secretário, o senhor falou muito bem aí, explicado sobre este processo especificamente, que esse processo tem pouca possibilidade de voltar até que seja julgado o mérito, mas eu até perguntei também sobre a possibilidade de novos processos. A secretaria está preparada para isso? Teme que aconteçam novos processos ou novas ações ou novos movimentos nesse sentido? Ou até neste aspecto
a situação está mais tranquila hoje? Luiz, o acesso à justiça ele é livre, né? E acho que qualquer pessoa pode entrar na justiça, pode buscar os seus direitos. Tá? A Secretaria de Meio Ambiente está preparada, a Procuradoria do município está preparada. O prefeito Álvaro Damião tem uma determinação expressa, né, para que a Secretaria de Meio Ambiente acompanhe de perto essa questão, está sendo feito. Tá? Agora, eu entendo que a questão já está judicializada, eu acredito que nós temos aí uma prevenção já em primeira instância quanto em segunda instância. Então, eu acho que a possibilidade de novas ações prosperarem, de fato, ela é baixa, tá? Principalmente no que diz respeito à necessidade de Belo Horizonte funcionar, fluir, entregar, né? O Coman paralisado, como o próprio Paulo disse, nos oferece questões complicadíssimas, né? A paralisação de obras importante para a cidade, principalmente no momento de chuva, o licenciamento de empreendimentos, a supressão de árvores, né, compensação ambiental, ou seja, o Coman é o órgão vivo. E agora, Luiz, também, só para finalizar essa sua pergunta, esse meio do meio ambiente, ele vive numa ebulição constante, né, por tudo que ele representa, a importância que ele tem para Belo Horizonte, para o Brasil, né, para Minas Gerais e para o mundo. As discussões são muito acaloradas. Sim. Então, a gente compreende, eventualmente, alguns excessos que não politizados, né? E compreendemos também opiniões contrárias. Agora, é necessário que as coisas aconteçam, é necessário que as coisas andem e é necessário que Belo Horizonte também possa evoluir, com respeito absoluto ao meio ambiente. Muito bem, secretário João Paulo Mena Barreto, Meio Ambiente de Belo Horizonte, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de participar conosco aqui. Secretário, sempre bem-vindo ao nosso Deadline e a 98 News. Luiz, sou eu quem agradece a oportunidade, estamos sempre à disposição. Queria dar um abraço na Maiara, abraço no Paulo e dizer ao Paulo o seguinte, Paulo, a sua coluna de fato é impressionante, que eu estou falando com você aqui no telefone, você soltou, eu já recebi mais de 30 WhatsApps aqui, mandando a coluna, não consegui abrir ainda que eu estou falando com você. Então, um prestígio meu muito grande aí, né, participar com vocês e ter a interação com uma audiência tão grande de vocês. Obrigado pela oportunidade. Contem sempre com a Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Meio Ambiente, em especial o prefeito Álvaro Damião. O meu único medo, secretário, é que os haters podem estar em ação, então eu fico com medo. Muito bom. Eu vou ver o que eu li aqui e te aviso. Um abraço, secretário. Obrigado.